Queridos, encontre sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 4. Obrigado, Sérgio. 2 Coríntios capítulo 4. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quando o combustível divino vem, então ele queima. Quando o combustível de Deus vem, ele queima. E quando ele queima, o carro anda mesmo. E aí o seu prazer é estar em lugares assim, fazendo alguma coisa que o honre, que o exalte e o glorifique. Porque o combustível te liga a isso. Pai, fala conosco nessa noite, continua falando com aqueles que estão em casa, com os que aqui estão. Manifesta a tua graça e bondade, que nada roube a tua palavra e que todo tipo de interferência seja desde já amarrado em nome do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, vamos ler os 4 primeiros versos. Diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quero começar no verso 1, e a primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Interessante, ele coloca, olha, nós temos esse ministério. E esse ministério que nós temos, é o ministério que chegou até nós por misericórdia. Engraçado que nós nunca associamos ter um ministério como um ato de misericórdia a Deus. Geralmente a gente associa ministério a um encargo, não é verdade? A gente associa ministério a um peso de responsabilidade. E Paulo coloca nos seguintes termos: ministério é privilégio. E é privilégio de tal forma que Deus concedeu por misericórdia. Eu quero expressar 3 coisas. Misericórdia em primeiro lugar, por quê? Em primeiro lugar, misericórdia, porque é honroso servir a Deus. É ou não é honroso? Amém? É honroso servir a Deus. Em segundo lugar, misericórdia, por quê? Porque Deus, não somente a Davi, Deus tirou-nos também de um tremendal de lama, de um poço de perdição, amém, igreja? E firmou os nossos pés onde? Sobre a rocha. Essa não é a experiência única, exclusivamente de Davi, não, é minha, é sua. Quando Deus me chamou, eu não estava de joelhos em algum lugar não, meu amado. Quando Deus me salvou, eu estava embreado no lamaçal de pecado mesmo. Quando Deus me chamou, eu não estava devoto diante do Senhor, no altar dele, como aquela figura, com as mãos para cima, ou de joelhos, não. Quando Deus me chamou, eu estava exatamente nas trevas. Eu era letra por letra do que Paulo diz. Eu vivia uma inimizade com Deus. Eu queria mesmo, é a minha vontade, e tudo mais era resto. É assim que eu era. Eu queria a minha vontade. Que se fizesse a minha vontade, o resto é resto. Até a vontade de Deus era sobra. Se desse, se fazia. Ministério, servir a Deus, recebemos como um ato de misericórdia. A terceira coisa que eu coloquei
Misericórdia por quê? Porque depois de termos sido salvos, Ele faz a nós um chamado. Um chamado para levar o nome dEle. Diga comigo, o nome de Deus está sobre a minha vida. Misericórdia porque depois de ser salvo, Ele me fez um chamado para levar o nome dEle e a palavra dEle, palavra de vida, a homens perdidos. E por causa da palavra de Deus, pessoas vão sendo salvas, pessoas vão sendo edificadas, pessoas vão encontrando o caminho. Agora, Ele concedeu esse ministério para quem? Eu vou trazer uma comparação para você, só para que você perceba o que você tem e o que eu tenho. Nós estamos falando nesses dias sobre eclésia, os chamados para fora, ou o povo, ou a igreja dos chamados para fora, e temos falado em torno disso, e eu estou sendo fiel, né? Misericórdia por quê? Vou te trazer um exemplo. Todas as vezes que eu li, até hoje leio, e vejo quem era o tesoureiro da equipe de Jesus. Quem era o tesoureiro da equipe de Jesus? Judas. Eu não sei você, mas custei entender isso. Por que Jesus dá a bolsa para Judas? O que Judas era antes de ser discípulo? Ele era o quê? Eu não sei se ele tinha os 10 dedos, se ele tinha menos do que 10 dedos. Mas ele roubava. Ele roubava, Judas roubava. Aí Jesus, na restauração de Judas, Jesus dá a bolsa para ele. E aí a gente pensa, foi um ato de inocência? Não, preste atenção. Jesus deu a bolsa para Judas, e o ato de dar a bolsa para uma pessoa que estava recebendo a palavra, era um ato onde ele estava dizendo, eu confio em você, eu confio em você, eu confio em você. Eu creio que você deixou os velhos caminhos. Eu estou te dando uma oportunidade. E as oportunidades de Deus, elas não são fictícias, imaginárias, elas são reais. Deus nos dá oportunidades reais. E Deus está olhando para nós e investindo no nosso presente e enterrando o nosso passado com oportunidades atuais. Glória a Deus. Amém. Sabe, o seu passado, ele está sendo enterrado com oportunidades atuais. Por quê? Porque ele crê na obra que ele fez, na sua vida, na minha vida. E eu preciso acreditar também, e virar as costas para o meu passado, e entender, olha, eu não obtive tão somente misericórdia da salvação, mas eu tenho também um chamado concedido por misericórdia. Amém, amados? A segunda coisa que eu quero falar, que está aqui nesse verso, diz respeito ao que a Dani falou. Vamos fazer dessa campanha de 12 dias, uma campanha de 360 dias. Esse ano é 365 só, né? Vamos arredondar logo, vamos completar logo 365 dias. Esse ano é bissexto? Uau! Eu queria tanto fazer aniversário dia 28, que eu ia ficar nesse 60, 2 anos.
Aí ele diz então, ele diz o quê? Não desfalecemos. Ele termina o verso dizendo, não desfalecemos. Recebemos esse ministério por misericórdia, e ele redunda dizendo, não desfalecemos. E ouça bem, não desfalecer não é questão apenas de opinião, não. Não desfalecer é também uma questão de visão. Paulo compreendia que ministério não é peso. Paulo entendia que ministério era honra. Paulo estava vendo o que estava além dos momentos difíceis do agora. Então ele tinha uma visão do que significava o que ele estava fazendo. Eu e você não ficaremos de pé somente pela opinião, a força de vontade de ficar de pé, a força de vontade de chegar lá, a força de vontade de chegar no final. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não, é importante a gente ter visão. Que ministério você tem? O que esse ministério está produzindo no reino de Deus? O que esse ministério produz em pessoas? Como esse ministério aí mexe com pessoas, edifica pessoas, levanta pessoas? Até que esse ministério esteja acontecendo, com certeza você tem o seu tempo de preparo, como eu tenho o meu, a vida, e a gente vai ver isso aqui. Mas o ministério ele é desafiador, ele é desgastante. Mas todas as vezes que eu vejo esse lado desgastante, eu penso em uma coisa: de alguma forma, a vida sempre será desgastante, não é verdade? Amém? A vida sempre será desgastante. Precisamos então sermos sábios e escolhermos onde desgastá-la, porque ela vai ser desgastada. Onde vamos nos associar, porque a vida vai desgastar. Onde vamos nos prender, vamos nos ligar, porque de fato a vida vai passar. A velhice vai chegar, o cansaço vai chegar. Então que um dia venhamos a abrir a boca e dizer como Paulo: não me molestem, porque eu trago comigo as marcas de Cristo. Amém? Então não desfalecemos. Às vezes não aguentamos 360 mesmo. E olha que é só 360 dias de oração. Imagine quantos dias nós vamos aguentar uma campanha em nossa casa. Quanto tempo nós vamos aguentar uma célula dentro da nossa sala. Eu tinha uma célula lá na área da minha casa. E era um trabalho maravilhoso. E era muito gostoso. Aqui tem algumas pessoas que iam lá. Tinha dia de reunir próximo a 50 pessoas. E era uma maravilha. Quanto tempo aguentamos uma célula na nossa casa? Ou por alguma razão a gente desfalece. Ou então não queremos porque é trabalho demais. Ou não queremos liderar uma célula, não queremos apoiar algum trabalho que Deus coloque em nossas mãos, ou quiser colocar em nossas mãos. Outro dia, a gente lutando pelo envolvimento de uma pessoa, e chegou até mim que ela não queria se envolver, porque depois que ela dissesse que ela é daquele local, que ela se envolver ali, se tornar membro ali, ela então, aí eu vou ser cobrado, e logo estão colocando coisas para que eu faça. Sabe o que é que está faltando? Visão do que significa a obra de Deus.
e espaço demais para desfrutar do conforto que está tendo. E ministério é assim mesmo. Tem dia que você às vezes vai chegar, o telefone vai tocar e você vai ter que dar uma saída, atender uma pessoa, porque você tem um ministério, que você vai sentar para conversar com pessoas, você vai levantar pessoas. Mas olha, se você tiver a visão que você está tirando uma alma do inferno, ou impedindo um casal de se divorciar, quem sabe livrando uma vida de um suicídio, por isso não desfalecemos. Verso 2, Paulo diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Que são as coisas que por vergonhosas se ocultam? Nisso aqui está a força de um ministério, a força do ministério de Paulo, a do meu, a de quem anda, de quem deve andar assim, de todos nós que devemos andar assim. Coisas que por vergonhosas se ocultam, são qualquer coisa que às vezes, de tão vergonhosa que é, não dá nem para falar em público, porque é vergonhosa. Ou elas são vergonhosas que não dá para ser feito onde as pessoas estão por ali, olhando e pode ver. A forma de alguém que serve a Deus é andar evitando coisas vergonhosas, e sejam elas sendo feitas aos olhos de um ou de muitos, ou sejam elas feitas aos olhos, às escondidas. Às vezes está faltando ministério, porque está havendo excesso de coisas vergonhosas sendo feitas. Geralmente uma pessoa que vive no entroncamento das coisas vergonhosas são pessoas tímidas para o ministério. Elas não se acham dignas de servir a Deus anunciando a palavra. Pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam. Amados, quando alguém vive uma vida onde ela tem um lado dúbio, a presença das pessoas ela é uma coisa, as escondidas ela tem uma personalidade diferente, atitudes vergonhosas. Ela tem dificuldade com ousadia, ela tem dificuldade com intrepidez, ela sequer tem a capacidade, mesmo sendo crente há 10 anos, alguém está numa dor de cabeça, rapaz, não estou aguentando de dor de cabeça, trabalha com ela na mesma empresa, ela não tem a liberdade de dizer: você quer que eu oro por você? Por quê? Porque a consciência não lhe permite servir a Deus. Como isso é pesado, não é, amados? Pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, ele diz outra coisa aqui, nem adulterando a palavra de Deus. Isso é uma outra forma errada de servir a Deus. Adulterar a palavra de Deus é dar um jeito com as escrituras, manipulando-as, para fazer com que as pessoas tenham a interpretação que você quer. E Paulo dizia que evitava esse tipo de conduta. Ele dizia a escritura que estava ali. Eu acho que hoje a gente vê tantas mensagens, mas uma mensagem a respeito de Bíblia que já vem com diversas escrituras faltando. Não sei se vocês têm recebido essa mensagem. E alguém até cita o seguinte: olha, se você comprou Bíblia, comprou. E se comprou, preserva. Porque daqui a pouco, as próximas edições virão manipuladas. Várias escrituras, vários textos da palavra de Deus faltando. Por quê?
Para que se manipule uma ideia. E assim você não tenha o que nós chamamos, e o que a Bíblia é, a palavra de Deus. Então é claro, quando não quer que se trate de determinados assuntos, e se tratando de impressão bíblica, o que vai fazer? Vai enxugar, vai retirar aqueles assuntos. E da mesma forma o pregador, ele sai costurando, a palavra de Deus está dizendo uma coisa, ele sai costurando aquelas verdades, para não tocar na verdade. Para quê? Para não tocar nas sensibilidades. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem. Que tremendo, né? Recomendava a si mesmo a consciência dos homens. Seja como eu sou, anda com a gente, anda como a gente. Quantos nós somos aqui? A igreja não está cheia, mas temos muitos. Quantos somos aqui? Imagina somente nós aqui. Todos nós termos a liberdade de dizer para as pessoas: anda como eu, anda comigo, anda com a gente. Que tremendo isso. Eu creio que nós podemos estar assim. Ou se tiver alguma coisa atrapalhando ou atropelando esse princípio, nós podemos lidar com isso, com confissão, com busca de ajuda, mas entendendo que o alvo é o que a palavra de Deus fala. Quando o alvo não é o que a palavra de Deus fala, às vezes o alvo é um sentimento que a gente tem. E aquele sentimento nos ganha de tal forma que a gente só está bem quando a gente se entrega a ele. Eu vou te fazer uma pergunta séria. Você quer ser um servo de Deus ou um servo desse teu sentimento? Aí ele diz, eu vou encerrar esses 2 versos aqui, ele diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Paulo anunciou o evangelho de uma forma poderosa, e ele disse assim: olha, o evangelho está sendo anunciado, porque não somente Paulo, os apóstolos, e houve um alvoroço de anúncio do evangelho naqueles dias, como há nos nossos dias. Quantas igrejas há na cidade de Anápolis? Eu não sei se vocês se lembram, quando nós recebemos aqui um polonês, ele ficou impressionado. Onde ele andava, tão próximo uma da outra, ele via uma igreja. E ele diz: lá na Polônia, a Polônia é uma nação pequena, lá não é assim. E a Europa não é assim. E aqui a gente vê uma igreja, um salão de igreja após o outro. Eu pensei, é porque ele ainda não foi lá no Filóstro. Lá é uma igreja de frente à outra, é uma igreja do lado da outra. Já foram lá, não é? Já viram lá? Quantas igrejas nós temos? Sabe por quê? Porque o evangelho não está encoberto. Glória a Deus. Amém? Aí ele continua dizendo, verso 3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, agora aqui tem algo severo, não é? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século é o que tem impedido o evangelho prosperar ainda mais, alcançar ainda mais pessoas, tocar ainda em mais vidas. E quando eu pensei em ministrar esse texto, eu pensei em começar por aqui. Foi depois que Deus me deu essas outras partes.
porque eu queria falar algo específico sobre esse verso. Porque como estamos falando sobre viver esse nosso chamado, que é a natureza da igreja, é a minha natureza, é a tua natureza, não é? É a nossa natureza. Às vezes nos cansa ajudar pessoas que nós temos a impressão que elas não querem ser ajudadas. Por quê? Porque a gente trata de algumas coisas e algum tempo depois elas estão emborcadas, caídas naquelas mesmas coisas. Aí a gente solta a pecha, esse aí não quer nada com Deus, esse aí não quer nada com nada. Não é, amados? Na verdade não acontece com ele e com outro, e não acontecia comigo nada diferente do que nós estamos vendo nas Escrituras. As Escrituras precisam ser os nossos óculos para que a gente veja e avalie. E as Escrituras estão dizendo assim: nos quais o Deus deste século cegou o quê? Entendimento. Então as pessoas, mesmo sendo orientadas, eu lendo hoje o que diz um comentarista sobre esse texto, ele fala o seguinte, que as pessoas neste mundo da mentira e do engano, esse mundo onde impera o príncipe das trevas, elas são propensas a acreditar muito mais na mentira do que na verdade de Deus. Claro, e é isso. Então, quando você for anunciar o Evangelho para alguém, e você se cansar, porque você está falando, e você não entende porque a pessoa, ela parece que entendeu na noite de ontem, mas hoje ela se encontra dispersa, ou voltada para aquele mesmo mal, para aquele mesmo pecado, aquela mesma vida. Não se canse, não desfaleça, como Paulo disse no verso 1. Por quê? Porque você não está sendo apenas uma pessoa que está trazendo a mensagem. Juntamente com trazer a mensagem, você é um combatente. Diga comigo, combatente. Você é um combatente. Você está combatendo literalmente as trevas para aquelas pessoas que você está anunciando. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Fiquem de pé. Por gentileza. Quando você desfaleceu no seu serviço a Deus, pensa comigo o que você fazia naquela época, que você estava servindo a Deus lá no seu ministério. E aí você parou. Aquele famoso chavão que a gente usa, acho que para tudo, né? Se usa para tudo. Não a gente, né? Vamos tirar a gente aí. Então, aquele famoso chavão que diz assim: vou dar um tempo. E aí você deu um tempo. Pode vir, Rafael. E aí você deu um tempo. E o tempo foi sair do ministério, deixar o ministério. E olha, querido irmão e irmã, quando Deus fez o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Hoje o chamado que nós temos é de estar imitando o nosso Pai. Precisamos estar com as mãos onde o nosso Pai está.
Tudo que o nosso Pai faz, o Pai Celestial, Ele também nos convocou a fazer, juntamente com Ele. Unidos com Ele, na mesma obra, no mesmo serviço, no mesmo trabalho. Sabe, um dos mandamentos mais pesados do Novo Testamento é perdoar. Perdoar é o mandamento mais pesado que nós temos no Novo Testamento. Não existe nenhum mandamento tão pesado quanto perdoar. E a gente sabe que esse mandamento, ele varia o peso dele com o tamanho da ofensa e também de quem ofendeu. Mas por que ele nos leva e nos convoca? É uma convocação, porque ele diz que se não perdoarmos, também não seremos perdoados pelo Pai. Por que então ele nos convoca? Para perdoar. É exatamente porque ele também perdoa. É porque ele perdoa. E como ele perdoa, ele quer nos ver perdoando. E isso é estar envolvido com ele na mesma coisa. E assim o ministério e servir a Deus é estar envolvido com Deus na mesma coisa. Quando você está na sua casa orando, intercedendo por vidas, por pessoas, sabe o que você está fazendo? O que Jesus também está fazendo nos céus, porque a Bíblia diz que Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Quando você está intercedendo, você está junto com o Espírito Santo, fazendo a mesma coisa que o Espírito Santo está fazendo. Por quê? Porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Deus nos chama, é um ato de misericórdia para servir juntamente com Ele. Por quê? Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Em que o Pai trabalha, hein, amados? Em que o Pai trabalha? Então, quando nós temos algum ministério, estamos servindo a Deus, nós estamos de mãos dadas com o Pai em uma mesma obra. Eu queria te convocar a renovar o seu chamado diante de Deus, com uma oração agora, pedindo a Deus que abrisse o seu coração e te ajudasse a receber esse tipo de misericórdia. Eu quero receber isso. Eu quero receber isso. Eu quero poder te servir. Vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a poder te servir. Nos ajude a poder te servir. Com um coração tão agradecido, com um coração tão entregue, com um coração tão à vontade, nos ajude a te servir. Como aquela expressão que se diz hoje, queremos que o ministério seja a nossa praia. Queremos ter tanto prazer de servir o Senhor no ministério, no nosso chamado. Queremos estar tão renovados. Queremos, ó Deus Todo-Poderoso, partir para cima e ver a obra do Senhor acontecendo da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Nos ajuda. Ajude a cada um de nós. Porque nós não queremos um dia nos encontrar com o Senhor e não poder entregar a obra feita, a obra terminada por nós, a carreira completa, o combate bem combatido, a fé guardada. Nos ajude, Pai. Ajude cada vida que está aqui. Levante os teus filhos que estão nessa campanha de oração, que estão todos os dias ouvindo mensagens sobre entrega, sobre servir, sobre caminhar com Deus. Queremos caminhar com o Deus vivo no ministério e não queremos desfalecer. Dá a visão a cada pessoa que está aqui, a visão que ela precisa, que ele precisa, para alcançar o ministério que o Senhor tem para ele e para ela. Em nome de Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas
e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir teu toque, com tua bondade liberta os meus ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, oh Deus, formoso é, Oh Pai, eis-me aqui outra vez diante de ti abro meu coração. meu clamor, meu clamor, tu escutas e fazes cair as sim, meu barreiras Deus. em mim. És Fiel, Senhor, dizes, oh, palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir teu toque, com tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te aleluia, amo, me derramar, sim, meu Deus, dizer te preciso, sim, meu Deus, me derramar, dizer que sou grato, sim, me derramar, sim, dizer que és formoso. aleluia. Eu quero ainda orar para a gente encerrar. Eu acredito no seu chamado, porque não existe nenhum membro morto no corpo de Cristo. Eu acredito no seu chamado, porque não existe nenhum só membro morto no corpo de Cristo. Põe a mão no seu coração. Se você quiser, ora comigo, pedindo a Deus que te ajude a enxergar o que você precisa enxergar para o seu chamado. Pai, a sua igreja, os seus filhos, a noiva do Cordeiro está aqui. Esse homem de Deus, essa mulher de Deus que tem um chamado precioso, tremendo, seja levado, conduzido pelo Senhor por caminhos mais altos, a te servir e a desenvolver esse chamado, para ser, ó Deus Todo-Poderoso, alguém de mãos dadas contigo, fazendo, Deus, toda a tua vontade, que o Senhor determinou para a vida dela, para a vida dele, de modo que a igreja tenha para ele e para ela uma nova compreensão, uma nova visão, um novo gozo, um novo gosto. Em nome de Jesus, escala esse homem de Deus, escala essa mulher de Deus, no seu chamado, no seu ministério, para teu louvor e para a tua glória.
em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Deus te abençoe, e amanhã tem mais. Deus abençoe. Até amanhã. Aleluia.